Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu estou aqui para falar a respeito dos adventistas, né? Não da pessoal deles, né? Mas da doutrina dos adventistas do sétimo dia, né? Estou aqui para falar a respeito do que eles acreditam, né? Do que eles praticam e por que não condiz com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que nós cristãos não guardamos o sábado, né? Primeiro, nós temos que entender uma coisa a respeito da lei e de Jesus Cristo, certo? Primeiro, abra sua Bíblia em João capítulo 1, a partir do versículo 17. João capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que está junto do Pai, o revelou a nós, né? Então, antes havia a lei de Moisés, né? E quando Cristo veio à Terra, o que ele trouxe foi a verdade. E a verdade sobre o Pai e a verdade sobre a lei, certo? A verdade sobre o Pai e a verdade sobre a lei. Então, Moisés disse, né, lá em Êxodo capítulo 20, que no sábado os servos de Deus não podem fazer obra alguma, né? O que está escrito lá na lei de Moisés. Só que Cristo traz a verdade sobre a lei e sobre Deus, né? Na verdade, sobre tudo, né? Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12. Pronto. Mateus capítulo 12. Está escrito assim: Nessa ocasião, Jesus passou pelas plantações num sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas somente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei, preste atenção, ou vocês não leram na lei que aos sábados, no templo, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo, aqui está algo maior que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Partindo desse lugar, Jesus entrou na sinagoga deles. Havia aí um homem que tinha uma das mãos paralisada. Então, para acusarem Jesus, perguntaram-lhe: É permitido curar em dia de sábado? Jesus respondeu: Quem de vocês, se tivesse uma ovelha e ela caísse num buraco em dia de sábado, não a pegaria e a tiraria dali? Ora, uma pessoa vale muito mais que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Então disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou boa como a outra. Os fariseus saíram e se reuniram para planejar um modo de matá-lo. Sabendo disso, Jesus se retirou desse lugar, né? Então, a lei de Moisés em Êxodo capítulo 20 diz que é proibido fazer qualquer obra. Porém, a própria lei de Moisés e as Sagradas Escrituras mostram exceções a essa regra, né? Então,
Moisés traz a lei e Cristo traz a verdade sobre a lei. E a verdade é que a lei de Moisés traz muitas exceções à regra do sábado. Como, por exemplo, no caso de você precisar trabalhar, né? Existem exemplos no Antigo Testamento de pessoas que precisaram trabalhar por necessidade no sábado, né? Como soldados que precisavam trabalhar no dia de sábado para fazer a segurança. Então, a lei de Moisés dá exceções à regra para o sábado, né? Em caso de necessidade, um servo de Deus poderia muito bem trabalhar e fazer o bem. Colher espigas, né? No dia de sábado. Então, por que nós não guardamos o sábado? Porque a verdade sobre a lei do sábado é que o dia de sábado é igual a todos os outros dias da semana. A lei de Moisés diz: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, certo? E por isso a lei dizia para que os seus servos guardassem um sábado, para que um dia da semana deixassem de trabalhar. Mas para essa regra, dava exceções no caso de você precisar, né? Então, a lei sobre o sábado, na verdade, ela é exatamente a mesma para todos os dias da semana. Então, o sábado ele é redundante. Por isso que nós podemos dizer que não guardamos o sábado. Porque a lei dá exceções à regra para que, caso a gente precise, a gente possa trabalhar no dia de sábado, como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse, né? Os sacerdotes violam a lei e ficam sem culpa. Davi alimentou seus companheiros, né? Porque eles estavam com fome. Vocês, né? Quando vão buscar uma ovelha no dia de sábado, vocês fazem isso, apesar da lei dizer que é proibido fazer qualquer obra, né? Então, em caso de necessidade, é permitido que você faça aquilo que você precisa. Então, a lei diz: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Então, por causa disso, nós devemos nos dedicar o máximo possível a buscar a Deus todos os dias da semana. E só podemos deixar de fazer isso em caso de necessidade, né? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo e também no sábado. Então, a lei é a mesma para todos os dias da semana. Então, a verdade ela vem por Jesus Cristo, né? E a lei veio por Moisés, como diz lá em João. O único momento em que Jesus ficou sem trabalhar no sábado foi o momento em que ele estava morto no túmulo, né? Foi no sábado da Páscoa, né? Então, como nós imitamos a Jesus Cristo, nós fazemos exatamente como ele. E no domingo, né, o dia que Jesus ressuscitou, é o mesmo dia que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer o bem, no dia de domingo. Então, Cristo, ele é a norma para a verdade sobre Deus e sobre a lei. Por isso que nós podemos dizer que não guardamos o sábado, porque Jesus Cristo trouxe a verdade sobre a lei e sobre Deus, né? O único momento em que Jesus ficou parado no sábado foi quando ele estava no túmulo, no sábado da Páscoa, né? E no sábado da Páscoa, eu pessoalmente, né, fico em casa estudando, recolhido, porque Jesus estava parado no túmulo. E uso o domingo, né, como o dia de fazer o bem. Porque Jesus se levantou dos mortos no domingo. Amém? Deus abençoe você no domingo da Páscoa, né? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.